E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na garagem. Dessa vez vamos brincar um pouquinho com o Fusca. Eu mostrei num vídeo anterior a gente tentando ligar os 3 carros, né? O Fusca tá ligando direitinho, tá pegando de boa. Eu acho que é o que tá melhor de todo mundo aqui. Mas ele tá com um probleminha na coifa do câmbio. Ela tá com um rasgo do lado esquerdo e tá vazando bastante óleo ali, né? Então eu tô com a peça aqui, hoje a gente vai fazer a troca junto dessa coifa, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê que eu vou fazer dessa maneira e porquê que eu acho que ela é melhor para aumentar a durabilidade da coifa também. Então vem comigo que eu vou mostrar. Bom, antes de começar, só por precaução, como sou eu que vou estar embaixo do carro, vamos botar uma travinha na roda aqui, né? Vai que? Pronto. Bom, eu subi ele aqui com o macaco jacaré, né? Eu apoiei na base do amortecedor aqui. E aí a minha ideia é apoiar o semi-eixo aqui no cavalete. Eu não confio muito em deixar ele no macaco direto, né? Porque eu que vou estar aqui embaixo. Então, para não correr nenhum problema, eu vou subir ele mais um pouquinho, vou apoiar ali o semi-eixo no cavalete e vou subir o outro lado também. Pronto, agora acho que ele entra. Tomar cuidado só para não pegar na mangueira do freio ali, mas aqui tá bom. Aqui ele segura. Então eu vou descer o macaco aqui, devagar, para ele apoiar só no cavalete. Vamos dar uma olhada aqui como é que é. Soltar esse parafuso aqui. Bom, a gente tá aqui na garagem no Rio de Janeiro, né? É um calor dos infernos, mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Já tirei a roda ali também, vou mostrar a coifa nova e o porquê que eu acho que da maneira que eu vou colocar ela dura mais. Ali tá colocado errado, eu vou mostrar para vocês. Errado entre aspas, né? Errado na minha opinião. E eu vou mostrar para vocês na nova aqui o porquê que eu acho que é errado e porquê que eu acho que ela dura mais instalando de outro jeito. O carro tá aqui no alto. Deixa eu mostrar essa coifa aqui para vocês. Eu acho que dá para ver bem aqui, né, onde que ela tá rasgada. E aqui pela forma que ela foi instalada, dá para ver que ela rasgou aqui embaixo, né? Tem uma explicação do porquê que isso acontece, do meu ponto de vista, né, na minha opinião. Eu acho que tem 2 motivos aqui. Um é porque vocês podem ver, né? Eu preferi deixar ela no cavalete aqui, o carro levantado no cavalete, porque aí a roda fica no alto e esse semi-eixo aqui fica na posição que você usa no dia a dia. E o ideal é instalar a coifa nessa posição, porque a maior parte do tempo o carro vai estar assim, ele não vai estar levantado, né? E aí qual é o problema? Essa daqui provavelmente foi instalada com a roda pendurada. E aí você pode ver que ela está amassada aqui embaixo, ela não está na posição natural dela. O ideal é que o carro funcione no dia a dia com a coifa na posição de descanso dela, porque senão você acaba forçando muito. E outro problema que eu vejo aqui, né? A emenda está para cima. O ideal é que essa emenda fique na horizontal. E aí por quê? Esse braço só faz o movimento de baixo para cima, ele não vai para um lado e para o outro. Ele precisa que a parte de baixo e a de cima sejam justamente as mais flexíveis, porque elas são as que vão sofrer mais esforço aqui, né? Vão trabalhar mais. Então, se eu deixo essa parte muito rígida para cima, eu acabo sobrecarregando o outro lado também. Ela acaba fazendo um esforço maior, né? E eu deixando ela de lado, como ela vai trabalhar para cima e para baixo, a parte macia da borracha que não tem a emenda e não é tão rígida quanto aquela vai conseguir trabalhar bem e isso aumenta a durabilidade da coifa também. Bom, vamos fazer uma pausa aqui para mostrar o que eu acho sobre a coifa. Eu tô com uma fechada aqui, então eu vou abrir ela para mostrar para vocês.
E o que eu queria mostrar é justamente isso aqui. Essa coifa daqui é a mais fácil de trocar. Existe um modelo que é todo fechado, né, que geralmente é o que vinha original com ele. Só que para você poder trocar, você vai ter que tirar o semi-eixo, né, da caixa de câmbio para poder recolocar por dentro dela. E aí não é nada prático, vai fazer uma sujeira gigantesca aqui, vazar óleo para tudo quanto é lado e eu não tenho essa paciência. Então vamos com essa. Essa aqui é a mais comum, é a que todo mundo usa também, né? E aí qual é o problema que eu vejo no final das contas dessa coifa daqui? Para facilitar a vida, ela vai abraçar o semi-eixo, né? Ela tem essa abertura aqui, fechando, ela é fechada aqui por parafuso e porca, então isso aqui fica travado em cima, assim. Deixa eu mostrar nos dois lados, esse aqui é mais fácil de mostrar. Ela vai ficar travada assim, né? Com essa costura aqui em cima. E aí o problema é que essa costura daqui, com a quantidade de parafuso que ela leva, ela fica mais rígida do que o resto da coifa. Essa parte aqui é bem macia, né? Porque essa peça trabalha, o braço trabalha para cima e para baixo ali, saindo da caixa de câmbio. E o que acontece? Se eu deixar isso daqui para cima, essa parte daqui vai ficar mais rígida e essa parte daqui vai ficar mais maleável. Aqui vai estar preso na caixa de câmbio e ela precisa fazer esse movimento aqui para cima e para baixo. Só que o problema é que essa parte daqui de trás não mexe, só mexe a da frente. Então, com essa parte rígida para cima, eu acabo forçando ela para ela poder descer. Se eu deixar ela de lado, né, tanto faz para um lado ou para o outro, eu acho deixar para a parte de trás mais fácil de mexer. Essas partes aqui são as mais macias, então facilita ela fazer esse movimento para cima e para baixo sem forçar tanto a borracha. Acaba aumentando a vida útil dela, né? Essa é a minha teoria, eu não sei se todo mundo concorda, deixa aí a opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido isso, mas eu coloco dessa forma, os outros estão assim também e eu acho que dura mais. Esse aqui rasgou com pouco tempo, não tem muito tempo que essa coifa foi colocada, não fui eu que coloquei, e eu acho que esse é um dos motivos também, né? Então era só para dar uma explicação rápida para vocês, vamos voltar para lá, eu vou tirar a antiga e vamos colocar a nova no lugar. Hoje tá tendo uma festa aqui do lado, tá com uma música tocando, eu não sei se vai aparecer para vocês também. Não é exatamente o meu estilo de música, mas se estiver aparecendo muito alto, depois eu troco e boto uma trilha mais legal para vocês. Bom, aqui. Bom, pensando aqui, eu tive uma ideia melhor, né? Eu não vou aproveitar mesmo, ela tá rasgada, então pra que eu vou me dar o trabalho de soltar aquele monte de parafuso ali? Nem faz muito sentido, né? Seria uma ideia meio burra. Isso que eu tava fazendo é muito burro. Então, vamos lá. É mais fácil assim, né? Imagina, soltar 75 parafusos pra tirar esse negócio. Menos um problema para resolver, mais um pouquinho de graxa com óleo aqui pra gente limpar depois. Mas faz parte, né? Estamos aqui para isso. Passar um pouquinho de graxa aqui só para vedar mesmo, para ajudar a não deixar o óleo sair nas frestas, né? Como ali tem um pouquinho de ferrugem, a superfície está meio irregular, dá uma ajuda a segurar aqui no lugar o óleo, né?
pouquinho de trabalho, mas consegui prender aquela abraçadeira lá de trás. É mais pela posição mesmo, né? O meu macaco não sobe muito o carro, então o cavalete acabou ficando baixo também. Tem pouco espaço para entrar por aqui, mas deu bom. Deu para apertar bem ali. Último parafusinho para apertar aqui. Dei uma conferida aqui nos apertos, então. Esse lado aqui tá certinho, tá bem encaixado lá no final, tá bem apertado. Aqui também eu dei uma validada. Aqui é bom só não apertar muito, para não enrugar a borracha aqui, né? Ela tem que ficar bem fechadinha, tá legal também. Eu não dei um aperto muito forte. Esses dois aqui estão bem presos, tá bem encostado na caixa de câmbio. Então acho que vai dar bom. Vai vazar não. Tomara. Mas eu acho que deu bom aqui desse lado. Aí vamos lá pro outro. Esse lado daqui, apesar de não estar do jeito que eu gosto, ele não tá vazando. Então eu tô pensando se vale a pena eu mexer nisso agora ou se eu deixo esperar começar um vazamento aqui também e depois eu troco ela. Eu posso deixar outra de reserva também. Vamos trocar, né? Melhor, já tá desmontado, vamos fazer logo isso aqui direito. Afrouxei as braçadeiras aqui então. Vamos trocar, né? A gente já tá aqui. Apesar de não estar vazando, a gente deixa as duas novinhas. Tem uma pena de fazer isso, mas vamos seguir o estilo ogro de ser aqui. Bom, saiu a outra aqui, aí só uma pequena observação. Cruz credo, como fede esse óleo. Depois eu vou completar o nível também, né? Aproveitar que já tinha vazado um pouco do lado de lá, agora vazou mais um pouquinho aqui também para tirar essa. No final eu completo o nível de óleo. Bom, vou fazer o mesmo processo aqui desse lado. Bom, vamos lá. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para tentar ganhar um tempo, porque aquele outro lá, cruz credo. Esse aqui eu tô colocando já com os parafusos aqui. O cabo do positivo ali tentando me sabotar. Se ele não vai conseguir. Sou mais eu. Pronto. Já vou prender uns 2 ou 3 desse, porque facilita a minha vida. Eu vou prender as porquinhas. Não tem muito ângulo para filmar aqui, né? Então eu vou dar um corte e depois eu mostro pronto. Eu vou prender as porcas todas, virar ela para posição e dar uma apertada aqui. Aí para vocês não passarem pelo processo chato todo de novo, vou mostrar só o aperto final. Se eu conseguir acertar. Foi. Deixa eu mostrar então como é que ficou aqui, ó. Ficou preso direitinho, tá de lado do jeito que eu falei, né, para não prejudicar muito o movimento do braço para cima e para baixo, para não correr o risco de forçar muito a borracha, né? E do outro lado a mesma coisa também. Já tá direitinho. Ficou um lado com parafuso para cima, um lado com parafuso para baixo, mas não faz tanta diferença porque a próxima vez que ele for sair daí eu vou cortar tudo de novo, então tá bom demais. Bom, com as coifas trocadas então, o que a gente tem de pendente agora? Eu vou mostrar aqui para vocês, é só completar o óleo de novo. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu tentar mostrar aqui. Vou mostrar com isso aqui que é mais fácil, que minha mão não vai chegar lá. Para completar o óleo, a gente completa por aqui, ó. Onde tem essa porquinha aqui. Tá vendo? Ela é Allen e o nível, a gente completa o óleo por aqui e quando drena o óleo é por baixo da caixa, né? Então, mas agora a gente só precisa completar mesmo o nível por aqui. Como é um carro muito moderno, tecnológico, né? Como é que a gente sabe que tá cheia? Quando ela começa a vazar. Começou a vazar, tá cheia, é só fechar. Então vamos lá. Só relembrando, né? Essa aqui é a nossa amiga seringa ali que eu usei para ligar a Brasília da outra vez. Ela vai cumprir o objetivo dela de verdade agora, que é completar o óleo aqui da caixa de câmbio. Vamos lá. Até que foi fácil, né?
pegar um pouquinho só, porque eu acho que eu não vou usar muito lá. Se precisar, eu pego mais um pouco aqui. Bom, vamos lá. Tirei aqui um pouco do óleo, né, da garrafinha dele. Vamos para onde interessa agora. Bom, vamos continuar. A bateria do celular acabou, vou terminar com a câmera mesmo. Mas eu tô conseguindo ver o óleo já começando a aparecer aqui no nível. Mas eu acho que ainda vou precisar de mais uma. Agora encheu. Ó, tá começando a vazar ali embaixo. Começou a escorrer porque chegou no nível, padrão Fusca. Bom, isso aqui foi o que sobrou da bagunça de hoje. Daqui a pouco vai pro lixo também. E é isso aí. Missão cumprida com sucesso. O carrinho tá novo de novo. Bom, pessoal, então estamos aqui mais uma vez. O saldo do dia foi cabelo despenteado, a mão toda suja. Olha só, mas faz parte, né? Tá no nome do canal. Carro funcionando, tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não vou fechar aqui, vamos ligar ele, vamos dar uma voltinha. Enquanto a gente tá dando essa volta, quem não tá inscrito se inscreve, deixa seu like aí também, não deixa de seguir a gente, que esse canal vai ficar cada vez mais legal e vocês fazem parte dele também. Bom, e já que a gente vai sair para dar uma volta, né? Por que não? Vamos dar uma volta olhando para fora, né? Tá chuviscando um pouquinho, mas vamos lá.